Hoje a Rádio Aparecida recebe o ex-secretário de Saúde da capital paulista e também ex-deputado, deputado federal por 2 mandatos, o candidato ao Senado, Edson Aparecido. Edson, a gente começa falando que o senador ele representa o Estado em Brasília, né? Considerando a atribuição constitucional, o que motivou o senhor a concorrer ao cargo e, primeiramente, obrigada por atender a nossa equipe. Stephanie, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na Rádio Aparecida, uma rádio tão importante não só para o Vale, mas para todo o Estado e para o país. A representação do cargo de senador é muito importante, ele representa o Estado, né? O que a gente tem acompanhado ao longo do tempo é que sempre que se discute uma matéria, seja ela de ordem financeira, econômica, invariavelmente São Paulo perde em Brasília, né? O que a gente vai discutir no próximo mandato é uma questão absolutamente importante, que vai ser a revisão do Pacto Federativo, aprovado na Constituição de 88, que vai, de alguma maneira, redefinir o papel, as atribuições, as obrigações de estados, União e municípios, né? E também os recursos que deverão ser divididos para o cumprimento dessas ações de gestão, dessas ações de governo. Uma outra questão importante que nós precisamos discutir em Brasília, e que nós vivenciamos agora durante a pandemia, uma coisa muito importante, que é refazermos a tabela do SUS. A tabela do SUS está congelada há 15 anos, né? Hoje, se não fosse a ação do Estado de São Paulo, não fosse a ação de municípios, muitas entidades filantrópicas, santas casas, estariam sem funcionar, né? Hoje, praticamente, alguns municípios arcam com 25, 30, 35%, né, do financiamento público da saúde. Então, o próximo mandato de senador terá matérias muito importantes para o Estado de São Paulo, né, e nós precisamos ter peso para defender exatamente aquilo que, na nossa forma de ver, é a divisão justa. São Paulo foi, durante muito tempo, a locomotiva do país e está virando o trem de carga do Brasil. Candidato, além da atribuição de legislar e de todas essas que o senhor falou, né, a fiscalização e autorização de operações financeiras também estão no rol da atuação dos senadores. Como o senhor pretende atuar para melhor uso do dinheiro público? Isso é muito importante, não só com a transparência, mas evidentemente todos os comprometimentos que se faz com a aprovação no Senado pela Comissão de Assuntos Econômicos deve levar em conta a saúde financeira dos estados, dos municípios, para saber exatamente se os aportes que estão sendo feitos e serão seguramente ressarcidos, né, à União. E aí é evidente que os projetos sociais devem ter importância. Não que aqueles de infraestrutura não tenham, mas os projetos sociais devem ter muita importância. Como eu já fui deputado federal, deputado estadual e estive também no executivo, eu acho que a gente tem uma experiência capaz exatamente de ter muita clareza e rigor na hora de aprovar projetos de financiamento público como que você aqui tocou. Para a gente finalizar, alguns pontos que o senhor coloca nas suas propostas também são o aumento da vinda de recursos federais para o estado de São Paulo e o aumento do investimento na saúde também, como o senhor citou, até a questão da tabela SUS. Como colocar isso em prática caso eleito? Olha, nós temos que exatamente defender São Paulo. São Paulo cresceu nos últimos 3 anos, você sabe disso, 5 vezes mais do que a média do país. O país cresceu 1,5%, São Paulo cresceu 5% do seu PIB. São Paulo é 33% do PIB nacional e 41% da arrecadação, né, do país, né? Nós mandamos, Stephanie, o ano passado, 716 bilhões de reais para Brasília. Voltou para São Paulo 47 bilhões. Você imagina, se nós tivéssemos um pouco mais desse recurso, o que nós poderíamos estar investindo, o governador Rodrigo Garcia, na área de infraestrutura, no escoamento da produção, na área do turismo, na saúde, na educação. Então é preciso, é necessário que volte para São Paulo, e isso é o que nós vamos defender, muito mais os recursos que hoje vão para lá e que não voltam e que a gente não sabe como estão sendo aplicados em outros estados. Muito obrigado, candidato, por ter aceitado participar conosco dessa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, é muito importante que as pessoas, né, nós estamos há 34 dias das eleições, saibam a história de vida dos candidatos, aquilo que já fizeram na vida pública, contribuição efetiva, tirar as coisas do papel, aquilo que defendem, né, com quem andam. Nós acreditamos que o trabalho feito pelo governador Rodrigo Garcia aqui em São Paulo vai nos dar muita oportunidade de defender São Paulo na medida do possível e na medida do que São Paulo merece.